Olá, bem-vindos ao programa Faixa Pública. Em 1950, Assis Chateaubriand inaugurava a televisão no Brasil com a ajuda de técnicos norte-americanos. Começava aí a influência dos Estados Unidos na televisão brasileira. Atualmente, vemos a grade horária das emissoras repleta de formatos importados dos Estados Unidos. Big Brother, Nada Além da Verdade, Ídolos, são alguns dos programas que importaram o padrão norte-americano de TV. Para debater sobre essa influência na TV brasileira, contamos com a participação de Fernando Paulino, de jornalismo do IESB, e Jackson Sena, supervisor técnico de laboratório do DNCU. Sejam bem-vindos. Lembrando que aqui no programa Faixa Pública você também participa. Mande sua pergunta para o nosso e-mail, faixapublica@gmail.com. Existe muita influência, porque o brasileiro tem essa mania de achar que tudo que é de fora é melhor do que o que a gente faz aqui. Em todos os programas lá dos Estados Unidos, eles vêm pra cá sem mudança alguma, eles só mudam o nome, só mudam essas coisas, mas a influência é totalmente de lá. O Brasil já tem essa cultura de cópia, de não ter aquela originalidade, então a influência norte-americana pesa muito. A maioria dos programas são copiados e são feitos de uma forma muito mal feita. A estética e as técnicas usadas são muito influenciadas pela TV norte-americana, além dos telejornais e da propaganda em geral. No Faixa Pública, cada convidado terá 2 minutos para responder. Se o outro convidado tiver uma contestação, tem direito à réplica de 1 minuto. Já a tréplica, de 30 segundos, fica com quem começou. Lembrando que os participantes devem se respeitar. Bom, Paulino, por que ainda hoje a TV se baseia no modelo norte-americano de televisão? Bom, é preciso lembrar, antes de mais nada, a influência dos Estados Unidos não só na TV, mas na cultura brasileira, né? Isso é significativo no país desde a independência. Os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil e influenciou sobremaneira os costumes, ainda no século XIX, depois na implantação da rádio, antes até da televisão, né? Começo do século XX, né? Década de 20, em 1922, com a chegada da rádio, também já há uma influência desse padrão. Então, isso é bem importante ser levado em conta, esse contexto histórico, que faz com que os Estados Unidos marquem a TV no que diz respeito ao conteúdo, mas também, e principalmente, eu acho, nesse cuidado com a forma, que eu acho que é algo que deve ser melhor debatido no Brasil, até porque se estabelecer um padrão, muitas vezes opressivo em relação a repórteres mais velhos, a roupas que devem ser colocadas no ar, a uma tendência até de muitos repórteres de, por vezes, serem considerados ou se parecerem muito com atrizes e atores. Então, acho que é importante discutir aqui hoje como poderíamos encontrar um modelo alternativo com a cara do Brasil e que não tivesse tanto represamento, digamos assim, da nossa diversidade cultural e até étnica, né, do povo brasileiro. Jackson, você concorda com a colocação do professor Paulino? Concordo com o professor Paulino e acrescentaria mais uma coisa. Nós, na criação da TV no Brasil, nós podemos dizer que queríamos a liberdade com a televisão. E como a televisão americana é até hoje NTSC, o sistema deles são NTSC, nós criamos um PAU-M. Então já foi um começo da dependência, nós sairmos da independência dos Estados Unidos. Você concorda, Paulinho, com o que o seu Jackson disse? Bom, eu acredito que, claro, o sistema de televisão faz essa conexão, né? A gente não buscou na tecnologia PAU-M o padrão SECAM que era predominante na Europa, né? Acho que isso, claro, isso é fato. Agora, também tem, além da questão do sistema em si, um ponto importante a ser discutido aqui que é a regulação, né? Porque se por um lado a gente copiou o modelo, o padrão, digamos assim, hegemônico da televisão dos Estados Unidos, por outro, ainda hoje o mercado brasileiro de televisão tem uma ausência significativa de regulação, coisa que não acontece nos Estados Unidos. Então, é curioso como a gente copiou certas questões ligadas à forma e conteúdo
que a gente vai ter mais tempo para discutir aí na sequência, mas também, por outro lado, acho que tem um ponto importante a ser discutido, já que o Jackson falou da questão do sistema, que é a regulação da TV. Né? Então, se nos Estados Unidos existe, né, uma agência, a FCC, que faz a regulação do canal, que estabelece até contrapartidas para as emissoras de televisão executarem seu serviço. Por outro lado, aqui no Brasil, né, por outro lado, a gente não tem ainda uma agência que faça esse tipo de regulação, que faça esse tipo de acompanhamento. Então, a discussão sobre TV digital, a discussão mais recente sobre implantação ou não de uma agência, né, da Ancinav, né, numa agência para audiovisual, ainda é um debate muito interditado, é um debate que não alcança muita repercussão na realidade brasileira. Já na sua opinião, qual é o principal problema dessa influência norte-americana na criação de programas brasileiros, assim, na criação de um programa genuinamente brasileiro? Capacidade nós temos, profissionais nós temos, criatividade temos. A dependência ainda é financeira, no meu ponto de vista é financeira, que tudo que nós fomos produzir, criar, nosso produto sai mais caro do que nós copiarmos nos Estados Unidos. E você concorda, professor Paulo? Bom, eu acredito que é realmente algo interessante, né, discutir e pensar na questão dos gastos, mas também, por outro lado, né, nos últimos tempos a TV brasileira também tem exportado programação. Né? Curioso que assim, a gente tem que entender, acho que não de uma maneira minimalista, a questão da importação do padrão de televisão para o Brasil, como também acho que a gente deve levar em conta que o Brasil também exporta tecnologia de televisão. Né? Então, é curioso como há essa aparente contradição, assim, digamos, como, né, o Jackson apontou, da gente com um país tão rico em diversidade, em possibilidades, importar uma programação para evitar custos, por um lado, mas por outro também tem um grupo multinacional como a Globo, que já está exportando não só novelas há mais de 30 anos, aí, né? Enfim, Se a Moça é um sucesso internacional, mas também tem exportado nos últimos tempos os seriados. Né? Então, Diarista agora está aí no menu que a Globo está oferecendo para outros países. Então, acho que assim, nessa questão é importante separar entretenimento de telejornalismo. Então, acho que a gente tem um modelo de entretenimento importante, com países aí, consumidores dessa nossa produção, por um lado. Por outro, eu penso, né, e aí, até para esquentar aqui nosso debate, que o nosso telejornalismo ainda é muito precário. Assim, ainda, por mais que tenha uma preocupação muito grande com forma, ainda hoje tem uma abrangência de conteúdo muito limitada. A gente, nas televisões abertas brasileiras, tem uma ausência desse espaço assim, de debate. A gente, na principal emissora de televisão do país, a gente não tem um programa de debate. Assim, o Globo Repórter fala mais de Amazônia e de Pantanal do que de questões que envolvem a realidade urbana de 80% da população brasileira. Então, eu imagino que claro, já se fala, é importante, a gente faz o Ctrl-C, Ctrl-V da programação, da grade e tal, mas eu acho que essa questão não é só financeira, é uma questão também de um certo olhar ainda hoje colonizado em relação ao potencial que o Brasil tem e também assim, de discutir os seus próprios problemas. Na televisão, quantas vezes a gente viu um debate na televisão aberta sobre a própria televisão? Assim, um meta-discurso pouco presente nas emissoras. Então, em sequência, a gente discute essas questões todas que eu acho que são importantes para a gente pensar qual modelo de televisão que, no final das contas, nós queremos com essas mudanças tecnológicas que virão aí, de TV digital e até ampliação da TV por assinatura. Ok, Jackson, alguma coisa a acrescentar? O jornalismo, e principalmente aqui, não temos, como o professor falou, citou o Globo Rural, nós não temos específico matérias envolvendo o povão com a televisão. Nós temos mais um debate só político, na época de eleições. Esses programas seria necessário ouvir a comunidade. Né? Você está assistindo o debate sobre a influência dos Estados Unidos na TV brasileira. No próximo bloco, os convidados irão responder as perguntas feitas pelo auditório e enviadas por você. Envie suas perguntas para o e-mail faixapublica@gmail.com e não saia daí.